Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui com uma reflexão teórica um pouco mais aprofundada sobre essa temática do identitarismo, a partir de certas leituras e estudos que eu tenho feito aqui com a intenção de abrir um debate em um sentido mais teórico a partir da minha área, a filosofia. A ideia desse vídeo já estava sendo pensada já tem meses, mas ela ganhou força aí nessas últimas semanas, né? Especialmente por conta de um vídeo recente que o Jones Manuel fez comentando a entrevista do César Benjamin para o Antônio Risério. E o César é um cara muito crítico do identitarismo dentro da esquerda, e ele ampliou essa crítica lá, e aí o Jones ele fez um comentário. O Jones discorda de boa parte da crítica deles ao identitarismo, e eu acho que nesse ponto eu tenho uma discordância bem grande em relação ao que o Jones defende. No vídeo que ele fez, ele meio que defende que tem um problema na questão da definição do identitarismo, e eu concordo com isso. Os críticos eles não definem muito bem o que é o identitarismo, eles não definem o que eles estão criticando, e isso dá problema. Eu concordo com essa interpretação. Só que ele defende que a crítica ela seja feita na expressão dos movimentos, na expressão que esses movimentos têm, na forma como eles conduzem a luta e tudo mais. E ele defende uma crítica falando que esses movimentos são liberais e que tem que ser criticado o liberalismo desses movimentos. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. E eu vou explicar para vocês. Eu estou estudando um pouco mais a fundo sobre esse problema. Eu vou escrever sobre isso ainda. Pretendo, inclusive, estou com um projeto maior aí que eu vou guardar segredo para vocês. Só que aí eu vou trazendo alguns pontos desse debate aí com vocês a partir do meu estudo, então vocês podem esperar um pouco mais em relação a esse tema. A minha visão sobre esse assunto é diferente do Jones, porque ele quer lidar com os movimentos na expressão política deles. Eu acho que a gente tem que fazer uma crítica a partir dos pressupostos teóricos que esses movimentos assumem, que não são elucidados nessa expressão crítica. Então, a gente tem que criticar na base esses pressupostos, as ideias que esses movimentos defendem, que certas vertentes desses movimentos defendem, para depois a gente mostrar como que certas ideias desembocam em certas expressões nesses movimentos, em certas pautas, em certos problemas e tudo mais. E aí eu vou explicar os motivos disso. A primeira questão é entender o que é o identitarismo e quais são os seus pressupostos. E aqui eu vou fazer a definição que muita gente não faz. E eu já falei, eu concordo, eu acho que a definição ela é mal feita. Quando ela existe, ela é mal feita e nem sempre ela acontece. E acontece aqui no canal, inclusive, quando a gente vai debater esse assunto. Por exemplo, quando eu falo do identitarismo e eu falo que movimentos como a Nova Resistência é um movimento identitário, as pessoas acham que identitarismo é feminismo, é movimento negro, é movimento LGBT, e não é isso. Então, se você for lá no site da Nova Resistência, você vai achar lá que eles defendem um negócio chamado pan-identitarismo. Isso é identitarismo, gente. E aí eu vou explicar por que isso é identitarismo, né? O identitarismo, ele é uma visão de mundo, ele é uma visão de mundo identitária com pressupostos teóricos identitários. E essa é a chave para entender o identitarismo e os seus problemas. E aí a gente precisa buscar essa definição, né? Mas aí a gente tem que entender o seguinte. A política, no geral, ela envolve uma discussão muito forte sobre valores. Existem várias nuances em relação a isso que eu não vou entrar aqui. Por exemplo, sobre a natureza dos valores, que isso por si só já daria um debate em um vídeo só e tudo mais. Mas a grosso modo é o seguinte: o valor é um objetivo, é um alvo que um determinado grupo ou uma determinada política quer ou diz querer perseguir, né? E aí isso envolve uma finalidade da ação política. Nesse caso, uma ação política ela tem como finalidade, e ela enuncia isso, perseguir determinado valor, seja ele a liberdade, a justiça, a igualdade ou outro. Por exemplo, um liberal político, considerando um debate político honesto, que é uma utopia, eu sei, mas eu preciso fazer isso para a gente poder refletir. O liberal político ele defende um conjunto de políticas, um determinado partido, determinadas concepções que visam ampliar a liberdade na sociedade. E aí, por exemplo, a direita liberal ela está muito associada a essa discussão sobre a liberdade de empreender, a liberdade do empresário e tudo mais. Em contrapartida, uma pessoa de esquerda, ou ela diz que é de esquerda, né? Ela defende uma determinada concepção política, um determinado partido, ela determina um determinado conjunto de políticas na sociedade que visam ampliar a igualdade entre os cidadãos de uma determinada sociedade.
em tese, as variações do espectro político elas transitam entre esses valores. Isso é uma exemplificação, é uma simplificação. Existem certas questões mais aprofundadas que mais para frente a gente vai debater e eu vou entrar em uma delas daqui a pouco. Mas esse esquema é uma tentativa de exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui sobre essa questão dos valores. Então, nesse caso, entra uma outra questão essencial aqui, ligada com o que eu falei anteriormente, né? Cada uma dessas concepções, sejam liberais, socialistas revolucionários, socialistas democráticos, social-democratas, anarcocapitalistas, tem uma visão muito específica. Tem uma visão sobre o que é Estado, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o ser humano. Toda vertente política tem isso, inclusive o identitarismo. O liberal clássico, por exemplo, ele concebe o ser humano como um indivíduo que tem determinadas características próprias e que tem um núcleo de direitos naturais, que é o que é chamado do justnaturalismo, e esses direitos eles devem ser garantidos pelo Estado. Então, o clássico do liberalismo é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao fruto do seu trabalho, à sua propriedade. A sociedade, então, seria um ajuntamento desses indivíduos que chegam a um acordo, a um contrato social, para proteger esses direitos naturais. E aí você tem a sociedade e o Estado sendo fundado, e aí você tem os primórdios dessa noção do Estado democrático de direito, por exemplo, né? Que delimita a atuação do Estado para que ele não invada certas esferas da vida, dos seus cidadãos e tudo mais. O socialista revolucionário, por exemplo, e aí um exemplo do marxista, ele já parte de um pressuposto diferente. Ele parte de um pressuposto de que a sociedade precede o indivíduo e que a visão do indivíduo expressa pelo liberalismo é uma construção feita para manter a exploração de uma classe sobre a outra. A própria noção de Estado como resultado de um contrato social seria a forma de mascarar essa exploração de uma classe sobre a outra. E aí você tem a classe dominante explorando a classe trabalhadora e tudo mais. A exploração acontece na dimensão das relações econômicas e a justificação dessa exploração é feita pela ideologia, que seria o conjunto de leis, de teorias, de visões de mundo sobre o Estado, sobre o indivíduo e tudo mais. Então seria necessário derrubar essa estrutura econômica, essa estrutura de exploração, para acabar com essas doutrinas teóricas, com esse aparato legal que justifica essa exploração. E aí eu estou dando dois exemplos para mostrar que determinadas concepções políticas, ideologias políticas, elas têm uma visão de mundo. E aí eu resolvi pegar os exemplos mais tradicionais por conta de uma oposição fundamental que eu vou fazer aqui, e que é uma oposição fundamental nesse debate, que é a oposição entre universalismo e identitarismo. Tanto o liberalismo clássico quanto o socialismo são doutrinas universalistas. Elas são herdeiras do iluminismo. E sim, gente, o socialismo é uma concepção política herdeira do iluminismo. É uma concepção crítica, mas é herdeira do iluminismo. Liberalismo e socialismo são duas vertentes que possuem pressupostos universalistas em relação, por exemplo, à visão do ser humano. O liberalismo ele parte da ideia de que todos são iguais por natureza e que precisam de igualdade perante a lei, uma igualdade formal. O socialismo ele também parte dessa ideia de que são todos iguais por natureza, só que o socialismo ele vai criticar o liberalismo, porque ele vai falar assim, olha, essa igualdade formal dada pelo liberalismo é insuficiente, porque a emancipação humana, e aqui a gente tem que guardar esse termo que ele é profundamente universalista, a emancipação humana é o objetivo do socialista revolucionário e ela só pode vir com o fim do capitalismo, que impede a realização plena do ser humano, a realização da humanidade na sua plenitude. Isso é um objetivo universalista. Agora, onde que entra o identitarismo nisso? E aqui entra essa distinção entre universalismo e identitarismo como um ponto central. O identitarismo ele rejeita a igualdade entre os seres humanos. Nas suas mais variadas roupagens, uma concepção identitária ela rejeita o universalismo expresso por variadas vertentes e defesa da igualdade. Então, alguns acusam esse universalismo como uma retórica liberal, outros acusam como uma retórica colonizadora, outros rejeitam como uma ficção, uma abstração inexistente, ilusória e tudo mais. E aí, contra esse universalismo, a gente tem a emergência da identidade. E aí, partindo desse pressuposto, dá para fazer uma definição sobre o que é identitarismo. Então, o que é o identitarismo? É uma forma de ver o mundo e de agir politicamente que parte da identidade e que termina na identidade. E aí, como assim? Você não pensa mais em termos universalistas ou em objetivos universalistas para a sua ação política. Você pensa
apenas em termos da identidade ou de uma etnicidade e tudo mais. A identidade, ela é a finalidade política para o identitarismo. E aqui entra também um outro ponto. Eu não acho que o identitarismo é uma ideologia política coesa. Eu acho que talvez a gente nem pode considerar estritamente uma ideologia política, mas uma forma de ver o mundo e de pensar a política a partir dessa visão de mundo. E essa visão de mundo tem tudo a ver com a compreensão de ser humano e uma compreensão de sociedade que decorre dessa visão. Agora, as identidades dos grupos humanos elas são construídas por uma série de fatores, por determinadas estruturas, uma identidade universal é abandonada e a sociedade é um agrupamento dessas identidades onde a política é a arena onde esses conflitos ocorrem. E aí essa é uma tentativa de definição mínima sobre o identitarismo. E aí tem um outro ponto em relação ao identitarismo que eu queria comentar rapidamente. O identitarismo ele nasceu na direita, ele nasceu na extrema direita. O auto-intitulado identitarismo ou movimento identitário é um movimento da extrema direita na Europa. Pouca gente sabe disso, mas a extrema direita europeia ela se reivindica identitária. A ideologia desses movimentos ela surge ali a partir da década de 60, né, como foi conhecido a partir da nova direita, que busca resgatar um tradicionalismo, um nacionalismo europeu frente a um mundo cada vez mais descolonizado e cada vez mais multicultural. E aí, nesse sentido, emerge esse discurso de defesa da identidade europeia. Essa concepção dos movimentos identitários europeus, ela envolve muito do que eu apresentei antes sobre os pressupostos do identitarismo. Esses movimentos rejeitam o universalismo. Em alguns casos extremos, rejeitam até o cristianismo, que também é universalista. Elas apelam por uma identidade comum europeia, compartilhada entre as várias nações, uma supervalorização da cultura, da filosofia, do ser humano europeu, né? E aí aqui também cabe um parêntese interessante. Aqueles movimentos ali do século XX, lá do início, lá que a gente sabe bem, da Itália, da Alemanha, eles eram profundamente identitários. Sabe por quê? Os italianos eles partiam de pressupostos que rejeitavam fortemente a igualdade entre os seres humanos e que naturalizava a guerra como elemento central da sociedade. E ainda no caso da Itália, tinha uma filosofia que subordinava a vontade individual, que seria uma abstração liberal, a uma vontade unificada em torno do líder. E aí esse líder seria o grande representante dessa vontade unificada cultural comum. No caso alemão, a gente tem um identitarismo mais forte ainda, porque ele trazia para o centro da política uma doutrina de superioridade natural, de superioridade biológica de um grupo sobre o outro. E aí você já tem os elementos para afirmar essa superioridade e a gente já sabe quais atrocidades foram feitas para reafirmar essa superioridade, esse supremacismo. E aí é importante destacar uma coisa também que é a seguinte: todo supremacismo é identitário. E aí a gente percebe uma das principais características do identitarismo que eu estou falando aqui, desse identitarismo de direita, é inverter aquela lógica dos valores que eu comentei antes. Ao invés de você perseguir determinados valores na atuação política, certas identidades são colocadas como detentoras naturais desses valores. E aí, no caso europeu, por exemplo, você tem a beleza, a justiça, a verdade, são valores que são encarnados na identidade europeia. E aí, percebe como que essa inversão coloca a identidade acima desses valores e não o contrário? Então, para seguir esses valores, você tem que viver como um europeu e aí você tem que valorizar essa cultura, essa identidade europeia. Essa lógica ela é enviada para o trumpismo, que também tem essa ideia que a alt-right abraça muito isso, né, como valores do americano genuíno, e aí você tem o verdadeiro americano e você tem o americano falso. Você tem isso na filial brasileira do trumpismo, que é o Bolsonaro, que é profundamente identitário. E aí você tem um apelo muito forte a uma identidade cristã, a uma identidade brasileira do interior, do trabalhador que está ali sofrendo, que confia em Jesus e que vai à igreja. Então o bolsonarismo valoriza muito isso na retórica para fortalecer esses aspectos identitários comuns do brasileiro. E aí eu já coloquei, eu só queria ressaltar de novo que é o seguinte: todo supremacismo é identitário. Seja o da Itália ou da Alemanha, ou o da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ou do apartheid na África do Sul. Só que aí tem um porém. Esses identitarismos são identitarismos nesses países, e aí a única exceção é a da África do Sul. São identitarismos de maiorias. E isso é importante guardar para a gente entrar para a discussão do identitarismo de minorias. Por quê? Reparem que até agora eu não falei de movimento feminista, de movimento LGBT, de movimento negro. Por quê? Aonde que entra essa discussão
nesses movimentos a questão do identitarismo. Você tem ali nos anos 60 um levante muito forte, uma reação muito forte ao que estava acontecendo no mundo. Você tem a emergência de certas doutrinas, de certas teorias que defendem uma ideia, que é a ideia do fim das metanarrativas, que é a ideia de que não existem teorias que explicam o mundo, que explicam a realidade, o que existem são particularidades. E aí você tem, por exemplo, uma metanarrativa. O marxismo é uma metanarrativa. É uma tentativa de explicar a realidade a partir de um enquadramento teórico que vai pensar a demanda a partir de uma emancipação universal, por exemplo. Então, a proposta de emancipação do marxismo em relação à superação do capitalismo é uma proposta universalista, é uma proposta para toda a humanidade. Só que ali você começa um questionamento muito forte. Então, ali nos anos 70, nos Estados Unidos, que é onde nasce essa questão do identitarismo de minorias, você tem um manifesto do Combahee River Collective, que ele vai defender mais representação das mulheres negras na esquerda de lá e tudo mais. E lá tem uma definição do que eles chamam de identity politics, que eles defendem o seguinte: abre aspas, essa ênfase em nossa própria opressão está incorporada no conceito de política identitária. Ao invés de trabalharmos para acabar com a opressão de outras pessoas, acreditamos que a política mais profunda e potencialmente radical vem diretamente da nossa própria identidade. Essa é uma definição do que popularmente se chama de identitarismo no Brasil, quando o debate é feito em relação à questão de minorias. Agora, reparem que aí também tem um foco na identidade. A identidade ela é colocada no centro do palco. E o que acontece? Quando a gente pega o impacto disso nos pressupostos teóricos dos movimentos, a gente entende essa dinâmica. Vamos entender o seguinte. Por exemplo, pega a questão do movimento negro. Você tem uma concepção liberal e você tem uma concepção socialista. Eu vou simplificar aqui para ficar mais didático. O liberal ele vai defender, olha, brancos e negros são iguais e eles devem ser tratados de forma igual perante a lei. Então, não tem por que, por exemplo, você ter discriminação. Então, você tem que garantir a igualdade na lei para brancos e negros. O marxista, o socialista, ele vai virar e vai falar assim, tá, mas essa garantia de igualdade, ela não se expressa na realidade. Então, o capitalismo, para sustentar a exploração do trabalhador, que na sua grande maioria nos países periféricos, em países que foram colônias, tem muitos negros. Então, você explora o racismo para você ampliar essa exploração em relação ao trabalho das partes mais precarizadas da população. E aí, o que acontece? São ambas concepções universalistas. Uma crítica da outra, claro. Só que a questão identitária é diferente disso. Por quê? A questão identitária ela vai fazer um recorte de étnico nessa questão racial, por exemplo, e ela vai rejeitar essa ideia universalista de que todos são iguais por natureza, e ela vai falar que isso é uma ficção teórica para subordinar os oprimidos a uma visão de mundo opressiva por parte de determinados grupos. Então, existe um grupo que se sustenta na opressão a partir desse discurso universalista, então tem que quebrar com esse universalismo. A concepção identitária ela torna o sociologismo do marxismo, que é a ideia de que a sociedade constrói o ser humano, só que ela tira o aspecto econômico dele. E aí, ao invés de um fenômeno que nasce da exploração econômica, ele se torna uma espécie de entidade estrutural que agora é da ordem da cultura e não da economia. E aí, não é mais uma questão de emancipar economicamente, por exemplo, os negros na questão racial, e sim fazer um combate mudando a cultura racista de um determinado país. Daí entra essa questão da guerra cultural, a questão da representatividade, a questão de você policiar a linguagem. E aí vocês entendem essa situação? E aí, além disso, por conta da identidade estar alçada ao centro do palco político, você entra essa questão da autoridade epistemológica, que é a pessoa que tem o direito de fundamentar o conhecimento. Então, o conhecimento nessa perspectiva identitária, ele é um conhecimento profundamente pessoal. É subjetivo ou é grupal. Então, você tem a forma negra de ver o mundo, a forma branca de ver o mundo, e você tem, por isso que muitas vezes você tem essa ideia da ciência branca, que eles falam tanto, da ciência negra, você tem a justiça branca, porque a questão identitária, ela tá antes da situação, então ela orienta essa situação. Então, daí nasce, por exemplo, essa ideia de lugar de fala.
Essa ideia do lugar de fala, ela nasce de uma autora da Spivak, né? Uma autora, se eu não me engano, ela é indiana, e ela vai explicar essa situação, ela vai falar como que o subalterno e como que o oprimido, o colonizado, ele não tem liberdade, ele não tem autoridade para falar sobre a sua própria experiência. Só que a Spivak, ela alça isso a uma questão de autoridade epistemológica que acaba botando em conflito em relação à própria questão do conhecimento, porque quando você estuda epistemologia, você vai ver que não existe autoridade epistemológica. A autoridade epistemológica, ela é uma autoridade do método. Você não chega à verdade porque você é de uma determinada etnia, de uma determinada cor. É porque você aplicou um método para você pesquisar essa situação que você está pesquisando que te deixou mais próximo da verdade. Só que a Spivak, ela traz um outro elemento também que é muito interessante, que é muito marcante, que é a ideia do essencialismo estratégico, que é o seguinte: aqui mora o centro do embate em relação ao identitarismo no que está rolando hoje. A ideia de raça, por exemplo, ela é uma ideia que ela é construção social. A biologia já descreditou isso, não existe raça. Só que essa ideia do essencialismo estratégico, ela meio que fala assim, não existe, mas a gente tem que se apropriar disso para fazer a disputa política. E aí você tem, então, uma reapropriação dessa questão de raça, dessa questão essencialista, para você pautar o debate político a partir dessa noção. Só que aí qual que é o problema disso? E aí a gente entra na questão das consequências dos identitarismos, né? O identitarismo de maiorias eu já falei. A consequência do identitarismo de maiorias é o esmagamento das minorias, supremacismo étnico, e a gente já viu o tamanho da desgraça que é. Então, assim, a questão econômica alimenta esse identitarismo de maiorias, né? Você tem o neoliberalismo, a dissolução da sociedade, um clima de guerra de todos contra todos aí por conta da excessiva competitividade da sociedade. Só que aí você tem o identitarismo de minorias, e aí quais são as consequências dele, por que ele é incompatível com a esquerda? E aqui entra a questão. Primeiro, ele é facilmente cooptável pelas elites econômicas. Elas transformam essa questão estrutural, que era da economia, vai para uma questão cultural. Então, você pode cooptar setores do movimento e falar, não, a gente não tem mais que lidar com questão de política universalista, de política de salário, de melhoria do trabalho, não. A gente vai falar de linguagem, a gente vai falar do cara que é negro lá na novela, a gente vai discutir o racismo estrutural no Big Brother, e por aí vai. E aí, por conta dessa exposição e dessa cooptação econômica, algumas figuras ganham exposição, usam o movimento para chegar no topo para se vender como caso de sucesso. E aí, no fim das contas, é uma legitimação do sistema de opressão. E aí, nesse sentido, usando um termo marxista, é ideologia pura. E aí é um mascaramento da realidade para esconder a exploração. Só que aí tem outros poréns, né? Você tem essa perspectiva de você alçar a identidade ao centro da briga política. Você gera um divisionismo e um sectarismo absurdo. Você gera uma incompatibilidade com noção de direitos humanos, porque você rejeita, no fim das contas, a ideia de direitos humanos universais. E por conta dessa rejeição, você compromete a aliança com outros setores, porque você acaba gerando uma dificuldade muito grande. Aí você percebe isso na discussão, por exemplo, sobre privilégio e direito. É evidente que o Brasil é um país desigual, é um país racista, ele é herdeiro da questão da escravidão. E aí você tem como resultado disso o direito das pessoas negras, ele é mais desrespeitado do que o das pessoas brancas. Só que percebe como que a linguagem muda nessa situação? Olha só que interessante. O branco, ele é acusado de ter privilégios. Só que, na real, o branco ele tem o direito dele mais respeitado. Não é que não é um privilégio para uma pessoa branca andar na rua e não ser parada pela polícia. É o direito dela que está sendo respeitado. E por que essa linguagem é importante? Privilégios devem ser abolidos. Direitos devem ser universalizados. Quando eu falo que o fulano tem um privilégio, eu estou entrando numa dinâmica de choque com ele. Agora, quando eu falo, olha, o direito que vale para você tem que valer para todo mundo. Aí eu estou lidando numa linguagem universalista. E aí a linguagem muda. E aí eu consigo fazer aliança com pessoas que não são negras. E aí elas vão apoiar o movimento negro na luta de ampliação de direitos. Só que a forma como a linguagem identitária é feita hoje, ela gera esse problema e é um problema muito sério. E aí eu vou fechar com um ponto básico, assim. Por que o identitarismo ele é, sim, inimigo da esquerda?
A questão do marxismo, eu já expliquei, quando você pega os movimentos de minoria, você pega uma questão central que é uma questão de classe. E aí eu vou pegar o movimento negro dos Estados Unidos para vocês entenderem a questão. O Martin Luther King, o Malcolm X e os Panteras Negras são exemplos de três grandes vertentes ali do movimento negro dos Estados Unidos. São três vertentes universalistas, tá? São três vertentes universalistas. E aí, se você for perceber, os três foram assassinados. Martin Luther King foi assassinado, Malcolm X assassinado e os Panteras Negras tiveram sua direção dizimada e perseguida lá nos Estados Unidos. E aí, depois disso, você tem uma emergência de uma política identitária que a questão da classe já não está mais lá, entendeu? A questão é cultural. A questão é da vivência cultural, é da cultura ao longo dos anos. E aí você começa a ter um processo de esvaziamento da questão de classe dessas lutas. Então, não é à toa que essas vertentes são pesadamente financiadas por fundações internacionais. Então, ele é inimigo da esquerda? É, porque a intenção dele é tirar o debate de classe da discussão sobre as opressões. E com muita grana de fundação internacional. Então, não adianta querer contemporizar com isso e achar, não, a gente pode fazer aliança estratégica. Se não tiver uma crítica para entrar nesse debate, a esquerda vai ser soterrada nessa discussão, como é o que já está acontecendo. O identitarismo hoje ele é hegemônico nas lutas porque ele é muito mais palatável para os donos do poder. Então, assim, o que eu queria ressaltar com isso? O identitarismo ele nasceu para expulsar qualquer vertente de esquerda dentro dos movimentos sociais e ele está cumprindo o seu papel. E aí o que me preocupa é que parte da esquerda abraçou isso, uma parte muito grande, porque isso dá alguns dividendos eleitorais, só que na hora que você vai entrar em um debate e aí você tem uma força e um embate político que é entre o identitarismo de maiorias e o identitarismo de minorias, as maiorias vão sempre vencer. E aí a gente já imagina o tamanho do problema. Enfim, gente, vou ficar por aqui para não ficar maçante. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu peço desculpa aí. Vou voltar nesse assunto sempre quando for necessário. Se eu errei alguma coisa, vocês botam aí nos comentários. Vamos fazer uma discussão, que eu vou sempre voltar nesse debate aqui. Inclusive, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, coloca aí que eu acho que é bom até fazer uns vídeos depois sobre algumas perguntas para a gente ampliar esse debate e fazer alguns vídeos menores. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você gosta do que a gente está fazendo no canal, seja membro, clica em Seja Membro embaixo, veja os detalhes, que aí você apoia a gente continua fazendo o trabalho e continua melhorando o trabalho. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço para todo mundo e até mais.